Doors of my heart, doors of my heart. Bom dia, meu povo lindo. I keep for thee. Will thou come? Café alquímico para vocês nessa manhã. Hoje nós estamos entrando na edição, deixa eu olhar para não me perder, 16. Bem-vindos, porque hoje o tema é sensível, profundo, mas necessário. Inclusive essa música que tá tocando de fundo, ela fala sobre as portas do coração. E essa música, ela fez parte de um momento muito importante da minha vida, onde eu encontrei a minha família de alma, grandes almas e amigos que permanecem na minha vida até hoje e certamente vão permanecer. E é sobre esse tema do coração que eu quero conversar com vocês hoje, que é como continuar forte, como continuarmos inteiros sem fechar o coração. Porque, ao que tudo indica, força está muito associada a você ser durão, a você aguentar tudo e também endurecer o coração. Só que não é bem assim. Hoje eu quero convidar vocês a ressignificar o que é a verdadeira força. Em um mundo uma sociedade que vem ensinando a gente a cada vez mais ser racional, ser prático e endurecer o coração. E eu vou perguntar para vocês, e aí? Como é que tá? Como é que vocês percebem o coração de vocês? Mais endurecido, mais ou menos, coração mole? Você se considera um coração mole e aí você automaticamente se chama de trouxa? Como que tá essa relação? O que acontece, né, minha gente? Em algum momento da nossa vida, todos nós já fomos machucados, rejeitados, traídos, não vistos, em menor ou maior grau. Passamos por esse tipo de frustração. E aos poucos que o coração muitas vezes vai endurecendo, ou vai entendendo que não é tão seguro assim caminhar aberto. E aí nós vamos aprendendo a ser fortes. Só que a gente associa essa força ao endurecimento do coração, a fechar o nosso coração. Só que tem um porém. Quando a gente fecha o coração, que é essa energia afetiva, para se proteger, é legítimo, a gente também bloqueia grandes conexões, bloqueia o receber. Mas enfim, vamos entendendo como que muitas vezes a gente vai se colocando nesse lugar de fechar o coração, né? Normalmente nós nascemos íntegros, saudáveis, espontâneos, curiosos a respeito da vida, principalmente nos primeiros anos da infância, especialmente se a gente realmente teve um lugar seguro. A criança espontaneamente, ela quer fazer parte, ela é puro amor, né? Ela tá no lugar de criar pertencimento, criar identificação. Só que ao longo das experiências da vida, inclusive desde a infância, a gente vai tendo as nossas primeiras frustrações, nossos primeiros registros de rejeição, nossos primeiros registros de comparação, de abandono mesmo, de se sentir traído.
E aí aos pouquinhos a gente vai criando crenças muito fortes e às vezes até mesmo legítimas de que abrir o coração e tá lá escancarado para receber afeto não é seguro, machuca, frustra, dói. E aí aos pouquinhos a gente vai criando vários mecanismos de defesa. E nesses mecanismos de defesa, por a gente não achar o caminho do meio, né, de como permanecer com o coração aberto, a gente vai se endurecendo. A gente vai começando a criar umas muralhas, grandes montanhas ao redor desse coração, né? Primeiro para se proteger e depois acaba virando hábito. E é aquilo que começou como uma proteção para não sentir essas dores, acaba virando uma prisão também. Que quando a gente se cerca de muros demais, a gente também fecha o acesso a essa livre energia do amor, dos afetos. Aí vocês podem me perguntar, ei, tô me identificando com tudo isso e eu tô sentindo mais, tô tendo mais motivos para continuar protegendo meu coração mesmo, porque tive decepções ou porque é mais seguro. E aí você pode me perguntar qual que é a chave, né? Gente, tá numa palavrinha que é bem confundida. A chave pra gente permanecer forte e manter o coração aberto é sermos vulneráveis. Só que vulnerabilidade é uma palavra muito mal interpretada, porque normalmente a gente associa vulnerabilidade à fraqueza. Só que é muito pelo contrário. Vulnerabilidade é quando a gente baixa os nossos muros e a gente aprende a comunicar o que estamos sentindo, a comunicar tudo, né? O que nos machucou sem projetar. Comunicar quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas dificuldades. Vulnerabilidade também significa, acima de tudo, você se posicionar, você também falar dos seus limites. E é diferente, existe uma diferença muito grande entre você comunicar quais são os seus limites e levantar muralhas. Quando você comunica seus limites, intrinsecamente você está comunicando para alguém que se algo passar do seu limite, você vai se machucar. E aí eu até deixei uma reflexão nos stories que, na verdade, a vulnerabilidade está associada às pessoas mais fortes, mais corajosas. Isso exige muita coragem você se colocar nesse lugar. E eu coloquei uma pergunta lá para que você reflita. O que é que vocês sentem que exige mais coragem? É quando você tem as suas frustrações, teve realmente, às vezes, uma grande perda ali, um grande impacto no seu coração. E você... Espera que tá chegando uma ligação. Voltando. Será que é quando você tem uma grande frustração, uma grande perda e você levanta seus muros e fecha seu coração? Ou quando mesmo depois dessas perdas você olha para isso, olha para sua vulnerabilidade e ainda assim você escolhe se abrir novamente para amar? E é isso, é véspera do Dia dos Namorados e eu quero trazer para vocês que essa abertura de coração tá assim conectada aos afetos românticos, porque eu sinto que são os que mais tocam a gente, os que mais impactam. Eu acho que relacionamento amoroso é a universidade da vida, mas é para todo tipo de relação também, relação de amizade, relação com os nossos familiares. Então exige uma grande coragem, uma grande força em a gente escolher continuar amando e achar esse caminho do meio entre comunicar, entre expor, entre se expor e ao mesmo tempo também estabelecer limites saudáveis. E a outra coisa que eu quero trazer para vocês é que as proteções e os muros que a gente levanta, essas armaduras, elas são ambíguas.
porque de fato, em algum nível, elas parecem funcionar ou funcionam, porque realmente elas protegem a gente de sentir dor, protegem a gente de muitas vezes até expor nossa vulnerabilidade para pessoas que realmente não têm preparo nenhum. Mas ao mesmo tempo que elas protegem a gente dessas dores todas, elas também protegem a gente de sentir, de criar intimidade real, de se aprofundar nos vínculos. Então a gente fica sempre nas relações rasas, sempre no momento em que só tá bom, só tá gostosinho, só tem prazer, só tem a luz ali. Aí quando começa a surgir, naturalmente vai surgir as dores, as vulnerabilidades, né? Tanto da pessoa que a gente escolhe se relacionar quanto da gente mesmo. Aí a gente já pula para outra relação onde vai ser só o comecinho, onde você vai botar o pé até o calcanhar. Quando esse mar, né, ou seja, quando essa relação começa a se aprofundar, a água começa a subir no joelho, chega na cintura, você começa a criar esses pânicos e essa necessidade de fugir, que normalmente está muito conectada a traumas, de dores que a gente não processou. E aí, muitas vezes, a gente vai usar essa armadura com essa capa de pessoa forte, bem resolvida, que cuida de tudo, que não precisa de ninguém, que tá naquele lugar de se relacionar, tá naquele lugar de troca, mas que é o menor sinal de frustração ou de vulnerabilidade. A pessoa, eu me viro sozinha, não preciso de você. Só que concordam comigo que uma hora esse lugar de eu faço tudo sozinha, eu me resolvo mesmo, eu que cuido de mim, eu não preciso de ninguém para me salvar. Realmente, a gente não precisa de ninguém para nos salvar. Mas muitas vezes essa fala vem desde esse lugar de dor, de não acreditar mais que alguém vai ser capaz de caminhar em comunhão com você sem precisar tirar seu brilho. E esse lugar, ele é muito cansativo. Vocês concordam comigo? Só que o que acontece, gente? Os limites, que também tem a ver com a vulnerabilidade, o caminho do meio é a gente colocar limites que não fecham o coração. Porque aí, normalmente, quando a gente tem essas frustrações, ou a gente também não tem filtro, a gente também está entregue demais, muitas vezes para querer ser amada, às vezes a gente cria duas saídas na nossa cabeça. Ou a gente se fecha demais, coloca muros imensos, ou então a gente fica sem filtro nenhum, se entrega completamente também sem nenhuma ressalva, que aí também não é saudável. Mas aí existe um terceiro caminho, que é esse caminho da comunicação clara. Então a chave está na comunicação. Em relacionamentos, o óbvio precisa ser dito. Então é aquele lugar onde você se coloca vulnerável de contar para o seu parceiro, para sua parceira, ou para pessoa, para seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar, com o coração aberto, aquilo que te machuca, aquilo que te frustra, né, aquilo que realmente de alguma forma chega atravessado para você, e também se abrir para ouvir o outro. E dentro desse diálogo saudável de escuta profunda, sem apontar o dedo, sem julgar, sem cobrar, você começa a estabelecer para o outro qual é o seu limite. E ao mesmo tempo você começa a ouvir do outro qual é o limite dele, e vocês vão chegar ali num acordo. Esse é o terceiro caminho. Só que o que acontece, às vezes a gente está tão machucado, tão dolorido, que quando a gente vai falar desses limites, já sai atravessado, já sai como cobrança, já sai desde um lugar de dor. E aí, às vezes a gente, para evitar justamente esse conflito, às vezes nem fala. Às vezes a gente prefere sair, fugir, sem nem comunicar. Não raro eu atendo pessoas, eu encontro pessoas que, principalmente em relacionamento amoroso, justamente no momento em que elas estavam se aprofundando, né, que estavam se apaixonando, aí começa, tô ficando besta, tô ficando idiota. Justamente o momento que as pessoas saem. Sem comunicar, sem nada, no silêncio. Aí outra pessoa que está envolvida fica lá sem entender nada, né? Muitas vezes você é essa pessoa que fica lá sem entender nada, ou você é a pessoa que foge, eu não sei quem você é, com o que você se identifica.
Em resumo, meu povo, amadurecer não é a gente construir muros, não. Amadurecer é sobre criarmos pontes. E essas pontes só são construídas com comunicação não violenta, com comunicação presente, saudável, vulnerável e também com limites saudáveis. E assim, eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Se você sente que tá cansado de se proteger, tá cansado de fazer tudo sozinho, sozinha, de alguma forma lá no fundo da sua cabeça vibra uma crença de que não tem dificuldade, até tem essa vontade de se abrir para se relacionar, para voltar a construir esse tipo de qualidade de relação, mas tem medo de não saber comunicar seus limites, de se frustrar, ou sai correndo ao menor sinal de perigo. Muitas vezes a gente precisa de ajuda para enxergar esses pontos cegos, para enxergar onde estão esses traumas, essas dores, onde é que isso ficou congelado. Então, sempre deixo aqui o convite do meu trabalho. Então, tanto o ciclo alquímico, eu ajudo a você a enxergar quais são esses pontos cegos, a porquê que você, talvez quando está se aprofundando em alguma relação, sempre algo dá errado, ou você mesmo tem vontade de fugir, ou você não sabe como lidar. E não se culpem, né, quando isso acontecer, porque realmente quando a gente tem um trauma muito profundo, a gente muitas vezes está sendo guiada por essa dor, por esse trauma, por isso que a gente não sabe fazer diferente. Então, às vezes é necessário uma escuta presente, profunda, liberar aquele trauma, ressignificar para que você consiga comunicar seus limites. Então, tem isso que é o ciclo alquímico, que é o meu processo terapêutico. Se você sente que ainda não está pronta para isso, tem um tarô, que tem essa função de diagnóstico, de te mostrar onde você está em relação a onde você quer chegar. E, por fim, eu quero deixar o convite aqui, que nessa sexta-feira, eu e Nath, lá com a minha página da biodança, que se chama Biocê, a gente vai fazer um evento maravilhoso de biodança para o Dia dos Namorados, onde a proposta é justamente essa, né? Viver essa relação, viver esse amor a partir desse lugar verdadeiro, conectado, presente, vulnerável, que não significa em nada fraqueza, pelo contrário, significa clareza do que estamos sentindo e limites saudáveis, conexão profunda, né? Olho no olho, toque, afeto. Então, estão convidados e vai ser em Camaçari, aqui pertinho de Salvador. E estarei por aqui. E assim, as escolhas mais sábias que eu fiz na minha vida foram guiadas pelo meu coração quando ele estava aberto. E não significa que eu não me frustrei, que eu não me machuquei, que eu não também tive as minhas dores, todos temos, mas ainda assim eu escolhi ser vulnerável. E olha que eu sou ariana, com vários planetas de fogo, e normalmente é difícil a gente ser vulnerável, né? A gente às vezes passa a imagem de inabalável, de ser durona, mas eu acabo escolhendo o caminho do coração, sendo vulnerável, falando do que eu tô sentindo, e foram as melhores escolhas que eu já fiz, assim. Caminhar com o coração aberto, porque a gente constrói relações de verdade quando a gente tá nesse lugar. Então é isso, esse é o Café Alquímico de hoje. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração de alguma forma. E até o próximo. Feliz Dia dos Namorados para os comprometidos e solteiros, e vivam com o coração aberto. Até!